Gente, vocês não têm noção de quanto tempo eu passo tentando decorar esses nomes pra falar aqui pra vocês. Moi moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Sejam muito bem-vindos. Estou de volta, gente. Se você ainda não me segue lá no Instagram, você provavelmente ainda não sabe, mas eu finalmente consegui um trabalho. Pois é, e por conta disso eu precisei de uns dias aí, né, pra voltar pra minha rotina. Vocês podem ver que eu tô até com umas olheiras aqui, né, mas seguimos. Eu não quero de forma alguma parar com o canal, mas eu precisei desse tempinho aí pra me adaptar e agora voltamos e já voltamos com um assunto sério. O vídeo de hoje talvez esteja até um pouco complexo, porque eu vou tentar resumir pra vocês como funcionam os impostos aqui na Alemanha. Então, se você tá mudando pra Alemanha ou se você mora aqui e não faz ideia de quais impostos você tem que pagar, do que está sendo descontado do seu salário, vem comigo que nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Quer dizer, não tudo, porque se eu fosse falar sobre todos os impostos que você deve ou que você poderia pagar aqui na Alemanha, a gente ia ter um vídeo de 30 horas. Tem muita gente que acha que o custo de vida aqui na Alemanha é um pouco mais baixo quando a gente compara aí às vezes com o Brasil, porque aqui não se paga impostos. Quando na verdade é bem o contrário. Aqui a gente paga imposto pra caracoles. Mas Cel, pra que tanto imposto e pra que eles servem? Calma que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Mas antes de eu começar a falar sobre os impostos, já vai o quê? Se inscrevendo aí no canal e clicando em gostei, porque essas coisas me ajudam muito a entender que tipo de assunto vocês querem ver por aqui e também pro YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos. Bom, como eu falei, aqui na Alemanha a gente paga muito imposto. E quanto mais se ganha, mais se paga de forma progressiva, até atingir ali um teto máximo de taxas. E em alguns casos, as tarifas chegam a mais de 40% do salário, tá? Sem contar alguns impostos extras, tipo a taxa de rádio e TV e o imposto da igreja, mas segura aí que sobre esses eu vou falar daqui a pouquinho. Para começar, e para vocês terem aí um contexto, faz sentido vocês saberem que o salário mínimo aqui em Hamburgo, por exemplo, é de cerca de 1.550 euros, tá? O primeiro ponto importante a ressaltar é o Grundfreibetrag, que é o teto de salário que você não paga imposto aqui. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas recomendo dar um Google aí, Grundfreibetrag, mais o ano que vocês querem saber, para ter uma ideia de qual é o salário máximo que você pode ter aqui para estar isento de impostos. Esse ano, por exemplo, o Grundfreibetrag é de 9.744 euros. Ou seja, quem ganha até 9.744 euros no ano não precisa pagar imposto. Beleza, Cel, mas e se o meu salário for maior que isso? Como é que eu vou saber quanto que eu tenho que pagar de imposto? Bom, existe um caminho que é super fácil. No site que eu vou deixar aqui na tela, você consegue colocar os seus dados e ele vai te contar exatamente quanto de imposto vai ser descontado do seu salário. Mas se você é uma pessoa que, assim como eu, gosta de entender que tipo de imposto você está pagando, continua aí nesse vídeo que eu vou explicar cada um deles para vocês. O primeiro tipo de imposto que eu vou falar aqui é o Lohnsteuer, que é o imposto sobre a renda, o valor de imposto que vai ser descontado do seu salário. E existem dois fatores principais que vão definir o quanto de imposto você vai pagar. O primeiro fator é a renda. Então, como eu falei para vocês, quem recebe um salário um pouco mais baixo paga menos imposto, quem recebe um salário mais alto paga mais imposto. E o segundo fator é o status familiar, que para mim, assim, é o mais diferente que a gente tem em relação ao Brasil. Então, o imposto que você paga pode variar de acordo com o seu estado civil, se você tem ou não filhos. Para quem é casado, por exemplo, vai variar se o seu cônjuge também trabalha, se ele não trabalha. Então, por isso que às vezes fica meio confuso mesmo de entender. Sabendo disso, então, como é que são divididas as classes de impostos aqui? Ou de Steuerklassen. Existem 6 classes de impostos diferentes aqui e são elas. Classe número 1 se enquadram solteiros, divorciados, viúvos e casados vivendo em casas diferentes. Classe número 2, todos os da classe anterior, solteiro, divorciado, viúvo, porém com uma criança como dependente. Classe 3, viúvos no ano da morte do parceiro e no ano seguinte e casados desde que o cônjuge esteja na classe 5. Classe 4, casados, desde que o parceiro também esteja na classe 4. Classe 5, casados, desde que o parceiro esteja na classe 3. Classe 6, solteiros e casados com mais de um trabalho que tenha desconto de imposto.
Lembrando que a classe 1 é a que paga mais impostos e a classe 6 é a que paga menos impostos. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Se você for solteiro na Alemanha, você vai pagar mais impostos. Me contem aí nos comentários por que vocês acham que isso acontece. Imagino eu que seja uma questão de quando você é solteiro, você tem menos custos ali, né? Você basicamente tem que sustentar só você mesmo e, consequentemente, tem menos gasto. Mas eu também não sei até que ponto isso é justo, né? Enfim, o que vocês devem estar se perguntando agora é: Céu, mas tem mais de uma classe de imposto que as pessoas casadas podem estar? Quem que decide em qual classe elas vão ficar? É o governo que define? É a empresa que coloca? É a pessoa que escolhe? Respira fundo aí e vamos lá. Quem define isso é o governo. Independente de ser imigrante ou nativo, todo mundo aqui precisa fazer um registro na prefeitura da cidade, que é o Anmeldung. Quando você faz esse registro, você dá todas as suas informações. E a partir daí, você vai receber uma carta do governo e nessa carta vai ter lá um Tax ID. Quando você começar a trabalhar, você vai fornecer para a empresa esse Tax ID e a partir disso, quando a empresa te registrar, o governo vai falar para ela: olha, essa pessoa aí que você registrou, dado esse Tax ID, tá nessa classe aqui de imposto. Para quem é casado, existem duas combinações possíveis. Um dos cônjuges fica na classe 3 e o outro fica na classe 5, ou seja, um pagando um pouco menos de imposto e o outro pagando um pouco mais. Ou os dois ficam na classe 4 e pagam a mesma taxa de imposto. Pode acontecer da sua classe de imposto estar errada por algum motivo? Sim, pode. E aconteceu com a gente. Quando você é casado, o governo te coloca automaticamente na classe 4. Porque teoricamente é o mais justo, né? Que os dois pagam ali a mesma porcentagem de imposto. Só que, como eu falei pra vocês, a classe 4 paga um pouquinho mais de imposto do que a classe 3. Como eu ainda não estava trabalhando quando a gente chegou aqui, o Gui informou pra empresa e pediu para ser colocado na classe 3. Porque a gente achou que era assim, que mudava a classe de imposto. E aí, no primeiro mês, o Gui recebeu o salário dele com um desconto como sendo da classe 3, mas aí no mês seguinte a gente percebeu que ele tinha tido um desconto maior porque o governo tinha mudado ele de volta para a classe 4. O que acontece? Se você precisar mudar a sua classe de imposto por qualquer motivo, como foi o nosso caso, por exemplo, você precisa informar o governo que você quer mudar a sua classe de imposto e por que você quer mudar a sua classe de imposto. E como que a gente fez isso do jeito certo? No site da Prefeitura de Hamburgo, a gente achou a página do Tax Office, que é o escritório de impostos aqui, e lá tinha um e-mail para contato. O Gui escreveu um e-mail para eles explicando a situação e eles mandaram um formulário para o Gui preencher, que era a forma de oficializar que ele estava querendo mudar a classe dele de imposto e explicando o porquê. Depois que a gente fez isso, a classe dele já foi alterada da forma correta, né? E ficou tudo certo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da página do Tax Office de Hamburgo, caso vocês precisem. Agora que eu comecei a trabalhar, como o Gui tá na classe 3, eu provavelmente vou ficar automaticamente na classe 5, dadas as combinações aí que eu expliquei pra vocês, né? E isso é até uma estratégia. Por exemplo, deixar na classe 3, que paga menos imposto, a pessoa do casal que tem o salário maior, e na classe 5, que paga um pouco mais de imposto, a pessoa do casal que tem o salário menor. Porque aí no fim das contas meio que vai dar na mesma e ninguém vai sair perdendo, sabe? E chegamos agora ao segundo tipo de imposto que se paga aqui na Alemanha, que as pessoas chamam carinhosamente de Zolle. Esse imposto foi criado no ano de 1991 como uma forma de ajudar na reunificação da Alemanha. E era obrigatório até ali 2019 e 2020. Mas oficialmente nesse ano de 2021 ele deixou de ser obrigatório para alguns trabalhadores. Para quem é solteiro, esse imposto não é mais obrigatório se a pessoa solteira recebe menos de 73 mil euros por ano. E para quem é casado, ele não é obrigatório se a pessoa recebe menos de 151 mil euros por ano. Para quem continua a pagar esse imposto, para quem não se encaixa aí, né, nessas exceções, a taxa é de 5,5% em cima do Lohnsteuer. O terceiro tipo de imposto é o Kirchensteuer, que é o imposto da igreja. Esse imposto é um imposto opcional, mas não é opcional no sentido de você simplesmente dizer quero pagar ou não quero pagar. Lembram que lá no começo do vídeo eu falei do Anmeldung, que é o registro que você faz na prefeitura? Então,
Quando você faz esse registro, uma das informações que você coloca lá é a declaração de qual é a sua religião. Se você declarar ser católico, protestante, judeu, independente da sua religião, o Kirchensteuer vai passar a ser descontado automaticamente da sua folha de pagamento. Ou seja, você vai ver esse desconto aparecendo lá no seu Olerite. O valor desse imposto é de 9% também em cima do Lohnsteuer. Caso você não tenha uma religião, é só você se declarar como confessionlos e aí você não vai pagar esse imposto. E chegamos agora ao quarto tipo de imposto, que é o Krankenversicherung. Céu, pelo amor de Deus, o que significa este nome gigantesco? Esse imposto nada mais é do que a taxa que a gente paga para o plano de saúde. Porque sim, gente, diferente do Brasil, aqui a gente não tem um SUS. Para viver na Alemanha, você é obrigado a pagar um plano de saúde. E existem dois tipos. Existe o plano de saúde público e existe o plano de saúde privado. Porém, diferente dos outros impostos que a gente já falou aqui nesse vídeo, esse imposto não é sobre o Lohnsteuer. Ele é de cerca de 7,5% em cima do seu salário bruto. E, além de você, o seu empregador, a empresa que você trabalha, também paga esse mesmo valor pelo seu plano de saúde. Ou seja, no fim das contas, essa taxa aí vai ser de cerca de 15%, que vai ser dividido, você vai pagar metade e o seu empregador vai pagar a outra metade. Mas uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que eles levam em consideração a situação da pessoa. Quando a gente chegou aqui, por exemplo, o Gui estava trabalhando e eu não. Então, o plano de saúde dele também cobria as minhas despesas. Era como se eu fosse dependente dele no plano de saúde, só que ele não precisava pagar nada mais por isso, só pelo fato de eu estar desempregada. Agora que a nossa situação mudou, que eu tô trabalhando também, eu vou passar a pagar também essa taxa. O quinto imposto é o Pflegeversicherung. Gente, vocês não têm noção de quanto tempo eu passo tentando decorar esses nomes para falar aqui para vocês. E esse imposto é um complemento do Krankenversicherung. Na verdade, esse imposto especificamente diz respeito à parte de cuidados. Então, se eventualmente você precisar de um cuidado domiciliar, de um enfermeiro ou qualquer coisa do tipo, é essa taxa que vai cobrir esses custos. É como se fosse um plus ali no seu plano de saúde e ele é de cerca de 1,5% em cima do seu salário bruto. E esse percentual também vai variar de acordo com o seu estado civil, com a sua idade, se você tem ou não filhos. E assim como o Krankenversicherung, a empresa também vai pagar o mesmo valor. Além desses impostos sobre renda, tem uma outra taxa que todo mundo é obrigado a pagar aqui, que é o imposto de rádio e TV, chamado Rundfunkbeitrag. E não, você não entendeu errado. Eu falei rádio mesmo. E, gente, dessa taxa não tem como fugir. Não adianta você falar que você não ouve rádio, não adianta você falar que você não tem TV em casa, porque você vai ter que pagar essa taxa. Uma semana depois que a gente fez o nosso Anmeldung, a gente já recebeu uma cartinha aqui em casa explicando exatamente o que era essa taxa e falando lá o valor que a gente tinha que pagar. Então, a partir do momento que você faz o seu Anmeldung, que você faz o seu registro na prefeitura, você já vai ser colocado na listinha aí de possíveis pagadores desse imposto. A parte boa desse imposto é que ele não é um imposto individual, é um imposto que você paga por casa. Então, por exemplo, aqui não precisa eu e o Gui pagar esse imposto duas vezes. O valor desse imposto é de 17,50 € por mês e dependendo do estado que você mora, você pode pagar ele a cada 4 meses de uma vez só. Caso você receba essa carta e já tem alguém na casa que você mora pagando por essa taxa, é só entrar nesse site que eu vou deixar aí na tela e declarar lá que já tem alguém na casa pagando pelo imposto. Também é possível ser dispensado do pagamento no caso de cegos e surdos. Ufa! Tá bom pra vocês ou vocês querem mais imposto? Vocês ainda acham que a gente paga pouco imposto na Alemanha? Como eu falei pra vocês, daria pra fazer um vídeo gigantesco contando todos os impostos que a gente poderia pagar aqui. Tipo o imposto de cachorro, por exemplo, que eu já falei no outro vídeo. Mas agora, comparando um pouco aí com o Brasil, a vantagem que eu vejo é o retorno muito claro do imposto que a gente paga na qualidade de vida que a gente tem aqui. Os serviços públicos alemães funcionam, apesar de não ser tudo perfeito, mas em termos de segurança pública e educação, por exemplo, dá pra ver que a Alemanha tá muito à frente do Brasil. Enfim, eu espero
espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar de ser um assunto aí meio complexo, né? Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Então, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo e deixa aquele like da hora. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!